constante é algo que não muda. Concorda comigo? Entende o que eu quero dizer? Sim. Então tá bom. Então, por isso que a derivada de uma constante é zero, beleza? Então, qualquer número, qualquer função que é descrita por uma constante, normalmente se dá por meio de números, né? Por exemplo, f de 10, isso é uma função. Não sei o quão bem tu está em matemática básica, mas a f de 10, por exemplo, seria essa função aqui, olha só. Essa aqui. Uma reta horizontal, beleza? Justamente aqui em 10. Ok? Então tá bom. Cara, tá um áudio bem ruim aí onde tu tá. Não sei se tem muita gente falando. Vou deixar no mundo aqui e vou abrindo. Tá, é que eu pergunto bastante durante a aula, porque se eu não perguntar, acaba virando vídeo do YouTube. Eu não gosto de vídeo do YouTube. Aprender não rola. Ok. E essa regra da potência é a regra do tombo. Já ouviu falar da regra do tombo? Sim. Sabe fazer essa derivada? Não lembro. Essa aqui, cara, nem adianta ir pra prova se tu não souber, tá? Isso aqui é o básico do básico. É tipo saber B com aba, assim, quando a gente tá falando de matemática de graduação. Tem que saber isso aqui para ontem. A regra é bem simples, se tu parar pra pensar. Ela te diz o seguinte: se tu tiver uma função. O negócio é o seguinte: se tu tiver uma função que é um x elevado a n, ou seja, um x elevado a um número, qualquer número que seja, você pode dizer que a derivada desse número vai ser nx na n menos 1, beleza? Então, como eu havia dito, né, essa função é muito importante porque ela aparece com muita frequência na matemática. Lembrei dessa já. Beleza. Então, por exemplo, aqui, x elevado a 7. Qual que é a derivada de x elevado a 7? A regra do tombo recebe esse nome porque o número que está lá em cima tomba, ou seja, cai. Então, né, a ideia é tu tem a função, que é um x na n, a derivada é isso aqui. Então, como o n no nosso caso é 7, a derivada vai ser o 7 que caiu, 7 menos 1 em cima, ok? Ok. Então tá bom. Então, a tua prova é sábado, cara? Aham. Cara. Isso, pô, eu não sei, né? Porque vai cair. Eu vi que tem derivada lá, tipo, o Sim. negócio que tu me mandou tinha umas derivadas e umas derivadas bem feias até. Uma interpretação meio bizarra aqui. Ó, essa interpretação aqui, ó, isso aqui são derivadas, tá? É só um outro símbolo para derivada. É a derivada parcial ainda, que é um pouco mais difícil. Tá aí, man, se tu não sabia Vamos nem com o que fazer o dá x na aqui. n, Tá complica, cara. tranquilo. Sim. Então tá bom. Tipo, cálculo 1 é muito importante, cara. Muito importante. Porque usa para tudo na matemática. Né? Por sinal, aqui em Portugal, o pessoal vê cálculo 1 no ensino médio. Porque é muito, muito importante saber fazer essas derivadas. Outra propriedade que tem é a derivada da função que multiplica uma constante. Então aqui, se você notar bem, tem uma função f de x, mas tem uma constante, um número aleatório ali multiplicando. Como a derivada só funciona em funções e coisas que variam, então tu pode jogar o c para fora e tu se preocupa só com a derivada da função. São coisas para facilitar a tua conta, tu conseguir resolver. Por exemplo, a derivada de 3x à quarta. Quem é? Bem, 3 a gente ignora e se preocupa com a derivada, com a derivação só de x elevado a 4. Usa a regra do tombo de novo. Então, pela regra do tombo aí, você já sabe quem que é a derivada de x elevado a quarta? Sim, 4x ao cubo. Isso. 4x ao cubo. E ficou 12 aqui, porque esse 4 que tu falou multiplicou esse 3 que já estava aqui. Pronto. Muito bem. Outra regra, a derivada da soma. A gente costuma falar assim, ó, que a derivada da soma é a soma das derivadas. Ou seja, se tu consegue observar que a tua função é a soma de alguns elementos aí, né, de algumas funções separadas, tu consegue então fazer pedacinhos, uma derivada de cada vez. Fazer isso simplifica a vida. Do que fazer derivada de uma coisa muito grande, às vezes é pior. Muito bem. Então eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos quando eu estou explicando isso aqui.
para eu ver o nível de percepção das coisas. Essa questão aqui, tu acha ela fácil, difícil? Numa prova, como é que seria? Só a parte da raiz ali que eu não saberia resolver. A parte da raiz é para ser a parte mais fácil. Porque é a parte que tu já viu no ensino fundamental. Então significa que a matemática básica está fraca. A parte da raiz é o seguinte: de fato a gente tem que saber lidar com a raiz em cálculo 1, mas a gente vai ter que usar as regras que a gente já conversou. A gente aprendeu essa regra, que eu falei que é a regra mais importante, que vai aparecer em 99% das tuas derivadas. Essa é a regra que a gente vai usar na raiz também, para derivar só a partezinha da raiz. Porque na prática, uma raiz é uma potência fracionária. Quando tu tem uma raiz, por exemplo, a raiz de qualquer coisa aqui, vamos colocar um x elevado a m e a raiz enésima. Tem a raiz cúbica, tem a raiz quádrupla, tem a raiz quíntupla. Isso aqui é a raiz enésima. Isso, por propriedade que a gente já aprendeu lá no 9º ano, 8º ano, é isso aqui, ó. Uma menininha que eu estava ensinando isso, acho que do 8º, ela me ensinou que eles falam assim na escola: quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Ok? Tá bom, tá. Já entendi. Faz o mesmo procedimento, como se fosse ali 1/3, e aí faz a regra do tombo na mesma lógica. Show. Então eu vou mostrar como é que ele fez aqui. Eu vou fazer uma parecida e depois eu vou pedir para tu fazer uma outra. Então olha só o que ele faz aqui. Ele quebra em 3, usa a derivada da soma das derivadas. Isso aqui tu vai ver muita frequência aí, pode ser que apareça na prova. Na tua folha tenha um risco, um apóstrofe. Esse apóstrofe significa derivada. Então tu está derivando esses caras dentro do parênteses. Então olha só o que ele faz no próximo termo. Ele já mata o 7, porque o 7 é uma constante. Não varia, então a derivada é 0. Para derivar esse cara aqui, ele joga o 3 para fora. E para derivar esse cara aqui, ele joga o 6 para fora e ele faz aquilo que eu falei da raiz. Porque olhando para um terço, fica mais fácil saber qual é a derivada. É só usar a regra do tombo de novo. E agora, pronto. Agora que tu identificou a regra que tu tem que pôr, tu faz a derivada. Então a primeira derivada aqui, ó. 1/3 foi para frente multiplicando, 1/3 menos 1. Daí tem que saber fazer conta de fração. Se aparecesse 1/3 menos 1 aqui, o que você faria para achar a resposta? O jeito óbvio é fazer menos 3/3, né? Deixa tudo travado. Ah, sim, 1 é 3/3, né? Isso. Pronto. Aqui, o outro cara. 2 caiu, 2 menos 1 em cima. Beleza, então vamos resolvendo. Essa derivada aqui é esse, ó, perceba. 3 vezes 2, 6, o x elevado a 1. A gente não coloca 1 porque coisa de maluco. Deixa só x mesmo. E esse cara, olha só o que aconteceu. Tu falou que era menos 3/3. Então significa que ali em cima do x, né, vai ficar menos 2/3, concorda comigo? Sim. Mas não é o que está aparecendo aqui na derivada que está relacionada. Por que ficou daquele jeito, você sabe? Supostamente isso aqui, beleza. 6 vezes 1/3, não sei, eu acho que tu sabe fazer multiplicação de número com fração, vai dar 2. Sim. 2, né? Cedido por 3. E aqui vai ficar menos 2/3, de acordo com a continha que eu fiz aqui. Mas por que está aqui embaixo? Porque está elevado ao número negativo. É isso? Ficou elevado ao número negativo e jogou para baixo. Pode jogar para baixo de uma fração. Perfeito. Show de bola. Então, vamos lá. Vou fazer esta aqui. Vou fazer uma aqui para você. Depois eu vou pedir para você fazer uma bem parecida. Então, nós temos aqui a f de x igual, vamos lá, raiz quinta de x ao cubo, aquilo que estava ali agora há pouco. Mais 3x elevado a 3, mais 10π. Ok? Eu vou fazer a derivada. Depois é a tua vez. Então, quem que é a derivada aqui? Tu tem que fazer a derivada de todo mundo.
Então, tu vai indicar que, professor, agora eu vou derivar isso aqui. Mas tu tem que fazer a coisa aos poucos, usando propriedades. Então, tu vai fazer a derivada de cada um. Vou derivar o raiz quinta de x ao cubo. Eu não vou escrever como raiz quinta de x ao cubo. Eu vou colocar no sol quem estava na sombra e na sombra quem estava no sol. O 3 eu vou jogar para fora e ficar só o x elevado ao cubo dentro da derivada. E quem é a derivada de 10π, você sabe? Zero. Exato, porque o π é uma constante, apesar de ser uma letra. Aqui vai ficar 3/5 x na 3/5 menos 1. E o bom é que é sempre menos 1. Então, tu sempre pode fazer aquilo que tu pensou. De chamar, né, de 5 sobre 5 aqui no caso. 3 vezes 3x ao quadrado mais 0. Então, para finalizar aqui, vai ficar 3/5 x, ó, 3/5 menos 5/5 é menos 2/5. Ah, professor, tem que passar para a parte de baixo? Não, não precisa. Pelo menos eu não ligo para isso. Vai que o teu professor liga. Mas tá aí, essa é a resposta, ok? Perfeito. Agora, your turn, man. Eu vou deixar aparecendo aqui para tu usar como exemplo. Acho que tu consegue enxergar bem. Então, eu vou mandar aqui 3 raiz de x elevado ao cubo mais 2x a 7 mais e elevado a π elevado a quadrado. Ok? Quero que tu derive tudo isso aí. Faça na sua velocidade, não se preocupe. Se quiser mandar uma foto depois, a gente daí corrige juntos. Tá. Eu vou falar o resultado que deu, aí se tiver algum erro, eu mando a foto e a gente vai no passo a passo, pode ser? Aham. O meu deu x elevado a 2/3 mais 14x a sexta mais 2π e elevado a π menos 1. X elevado a 2/3? Isso eu achei meio Menos estranho. 2/3. Menos 2/3. Ah, agora sim. Tá, peraí. A hora que você fez essa derivada... As outras estão certas, tá? Isso aqui deu 0, né? Tá. Isso aqui deu 14x a sexta, né? Mas isso aqui tá estranho. Por que calma, porque agora eu que me confundi. Por que deu 0? Por que isso aqui deu 0? Não, o meu não deu 0, não. Então tu errou. Isso aqui é 0. Eita, bem. Ah, tá. O E tá bom. O E é Pegou a uma ideia do porquê? constante. É uma Sim, porque constante. o E é uma E é constante, o P é constante, π é constante, 2 é constante, é constante. ok. Então ele morre. Agora aqui tu errou, velho. Vamos lá. Vamos fazer a derivada só desse cara.
Qual cara, desculpa? O primeiro, Esse. é isso? O primeiro termo. Então, Vamos colocar ele aqui, então, como 3x elevado ao quê? X elevado a 3 meios. tá bom. Porque é a raiz Eu quadrada, olhei, sacou? tá bom. Eu considerei que fosse a raiz cúbica de x, e não a raiz quadrada de x ao cubo. Daí não. É Foi esse isso. o erro. Foi isso, Show. tá bom. Pegou a ideia? Então tá bom. Eu elevei a 1/3, na realidade. Fomos naquelas. Agora vamos para a próxima. Então essas são as regras mais básicas, agora vamos umas regras um pouquinho mais evoluídas. A regra do produto, que é quando tu tens uma multiplicação, né? Nós falamos de soma, agora vamos falar de multiplicação. Daí eu gosto de falar que essa regra é o seguinte, olha só. Multiplicação da primeira função, a derivada da multiplicação, onde a primeira função é f e a segunda é g, vai ser o seguinte, derivada de f vezes g normal, derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal, beleza? É assim, ó. Deriva e soma, sacou? E isso ajuda demais, porque às vezes tu tem funções se multiplicando, elas ficam muito grandes. Então, se tu quebra elas em pedaços, fica muito fácil de resolver. A ideia é essa. Então, essa regra aqui, eu vou bater um print, vou mandar para você, para que eu faça um e tu faça outro depois. Então, vamos ver um exemplinho primeiro. Aqui, ó. X ao quadrado vezes a raiz de x. Eu acho que tu percebe que tem uma multiplicação rolando aí. X quadrado vezes a raiz de x. Então, eu vou derivar. Olha só, a derivada da primeira, derivada de x ao quadrado, vezes a segunda normal, vezes a raiz de x normal, mais a derivada da segunda, vezes a primeira normal. Quando você chama normal, é o número em si, Falei besteira. o termo em si. Besteira. Não, é que tô com sono pra caramba, já dormi mal hoje e aqui em Portugal já é 7 da noite. Então tô meio burro. E além das trocentas aulas lá que tu viu que eu ia dar hoje. Mas o negócio é o seguinte. Primeira e segunda, é isso que eu queria falar. Tá. Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Beleza? Tá bom. Beleza. Agora sim. Daí a derivada da primeira é 2x que aparece aqui, e a derivada dessa, 1 meio, 1 meio, x elevado a menos 1 meio. A raiz de x ali embaixo é a mesma coisa que x elevado a menos 1 meio. Portanto, tá aí, essa é a nossa derivada. Repete como você chegou nesse 1 meio, eu me perdi. Você vai chegar nela então. Eu quero que você derive aí para mim, de novo, a raiz quadrada de x, por favor. Quando chegares na derivada, me diz. Calma, o que é para fazer? Desculpa. Derivar essa função aqui. A raiz de x. É 1 meio de x elevado a menos 1 meio. Perfeito. 1 meio de x elevado a menos 1 meio. Lembra que tu me falou hoje que dá para jogar para baixo quando está elevado a um número negativo? Tá bom. Okay. E agora, se a gente consegue transformar uma raiz de x em x elevado a 1 meio, a gente consegue transformar o x elevado a 1 meio em raiz de x. Né? Tá bom. Foi o que ele fez aqui. Beleza. Mas, como tudo na matemática, sempre tem outro caminho que você pode seguir para resolver. Outro caminho que, nesse caso, você poderia seguir é transformar isso aqui numa função só, por regra de potência. Tu te lembra o que acontece se a gente tiver uma situação como essa aqui? O que a gente faz? X ao quadrado vezes x elevado ao meio. O que a gente pode fazer aqui? A soma dos expoentes. Isso, base iguais somos expoentes. Então isso vai dar 5 meios. Então daí você poderia derivar diretamente os 5 meios e dar a mesma resposta. Mas são coisas aí, né, que tu vai ver o que for mais conveniente na hora. Beleza? Show, vou fazer uma rapidinho e depois é tu. Deixa eu por aqui.
Daí, vamos lá, funçãozinha. Eu vou fazer a seguinte derivada, olha só, eu vou derivar x ao quadrado mais 3 vezes raiz cúbica de x. Então, vamos lá. Eu vou copiar as coisas aqui, para ficar mais rápido. Show. Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Quem que é a derivada da primeira? Acho que é 2x, certo? Então 2x vai multiplicar o raizinho aqui. Muito bem. Perceba que, vamos melhorar essa conta. Vamos colocar 3x. Vamos dizer que é 3x aqui. Tá bom? Tá. Certo. Bem, eu acho que tu concorda comigo que a derivada vai ser 2x mais 3, né? Concorda comigo que a derivada é 2x mais 3? Beleza. Então aqui uma coisa de matemática básica, velho. Se é 2x mais 3, é o 2x mais 3 todo multiplicando a outra partezinha aqui, sacou? Porque você estava pegando ele todo para derivar aqui, e todo esse termo que você derivou estava multiplicando isso. Percebe? Então tu sempre tem que manter o parênteses para não perder coisa, né? Não perder multiplicação, beleza? Sim. Então tá bom. Então, aqui. E agora tem que derivar essa parada. A gente já sabe que isso aqui é x elevado a 1/3. Então vai ficar 1/3 x na 1/3 menos 1, que é a mesma coisa que 1/3 menos 3/3, que é a mesma coisa que menos 2/3. Pronto, derivado. Tranquilo, né? Só não sei porque que eu não pintei de vermelho essa derivada aqui. Agora eu escrevo aqui. Não, escrevo, não preciso ser um analfabeto para fazer isso. Eu estou usando um aplicativo novo e ainda não aprendi direito a usar as coisas, mas foi. Então, beleza. Agora é a sua vez. Eu acho que você entendeu como é que faz, então nem vou me preocupar muito. Eu vou colocar uma função braba aqui. X ao cubo mais 5x quadrado vezes a raiz de 12x na sexta. Vamos ver se você percebe uma coisa. É uma soma, é mais. Não, é vezes. Estamos falando da regra do produto, então não é um vezes aqui. Deixa eu fazer um pontinho mais bonito. Beleza. Pode usar tudo que eu fiz ali como dica. Ah, eu coloquei um símbolo de derivada aqui que eu sou louco. É a função normal, você ainda tem que derivar. Tá. É exame isso que tu vai ter amanhã, cara? É a última prova? É. Complicado. O senhor não deixa fazer uma listinha, assim? É o que eu vou tentar conversar com ele depois. Ou rezar para que o restante, que a maior parte da prova seja o restante da matéria. Como assim o restante da matéria? Não entendi. É porque tem a parte inicial da matéria, né? Que vai cair no exame também. Que não é só isso a prova, né? Tem aqueles outros tópicos que eu comentei, que aí não entra essa parte de derivados, etc. É mais a parte mais básica de álgebra linear. A parte básica de álgebra linear, tu tá dizendo matrizes. Isso. Matrizes, E pra ti é vetores. tranquilo matriz? Fazer a transposta inversa? Sim. Tem que usar autovalor, autovetor, subespaço vetoriais, transformações lineares? Isso. Ou não?
Tem isso também? Tem. E nisso aí Alto valor e alto vetor ele comentou, mas nem tinha na lista. Mas pra ti é tranquilo encontrar uma matriz de transformação linear? Não, mas acho que não tem tudo isso de complexidade, não. O que eu tava olhando aqui é soma de matriz, é multiplicação de matriz, são coisas. Sério? Achar Pô, então é porque determinante. tava muito pequeno lá mesmo e não consegui ver as coisas. Eu acho que eu sabia Não, que ia ajudar mais, então. É que essa parte eu nem te mandei, que era a parte inicial, entendeu? Eu mandei só os tópicos que realmente eu tava no zero. Tá, me diz uma coisa. Aquele 3 e 4 que tu falou, que eu não consigo enxergar mesmo, velho. Tá em qual PDF aquilo? Não, tá, eu posso te mandar Envia o aí, por PDF. favor, só pra avaliar. Só vou ter que lembrar de qual prova anterior que era. Mas é fácil. Eu vi ali que tinha umas funções de otimização de mais de uma variável de Lagrange, daí complica. Hoje, por sinal, dei aula disso, hoje de manhã. Você consegue me reenviar no WhatsApp aqui, porque eu tô pelo computador e ele não tá puxando a mensagem antiga só pra eu pegar exatamente o mesmo exercício aqui. Ah, tá. Sim, claro. Deixa eu reenviar para você. Reenviado. Mandei o PDF da prova de recuperação do ano passado, exercício 3 e 4. Vamos ver. Três e 4. Tá, a primeira já tem um certo nível de complexidade, porque tu tem que avaliar. Pode avaliar por meio de abrir as equações ou por meio de fazer o posto. A2 tá querendo que prove aqui sobre ser linearmente dependente, ou seja, que a combinação linear para dar igual a zero obrigue que os vetores sejam zero. A3. Ele deu uma função que depende de 4 parâmetros, 2 separados. Função f duas vezes continuamente diferenciada. Custo. Lucro. Feião, hein? Afirma 1, escolhe o preço. Dimita aqui. Velho. Essa aí eu acho que eu não conseguiria fazer mesmo. Não assim agora. Mas pensando um pouco, pesquisando. Vamos ver a 4. Mas assim, derivada é o começo do começo aqui da questão. Aqui a 4 também. Só que essa eu acho que eu saberia fazer. A 4. Função demanda. Eu não entendo bem de administração, né? Mas provavelmente a função demanda tem a ver com uma derivada aqui. Da utilidade, né? Alguma coisa assim. Deixa eu perguntar aqui pra internet. Eu te mandei no WhatsApp a resposta final aqui dos que você passou. Que é como ficou muito grande. Fica difícil de falar. Derivada do primeiro ali. Daí você percebeu que raiz 12 de x elevado a 6 é a mesma coisa que 1/2, né? Ou que a raiz quadrada. Sempre bom fazer essas simplificações para não ficar escalando de tamanho assim loucamente, né? Cara,
nós temos mais um tempo, vamos fazer aqui mais as duas últimas regras, que são as mais complicadas, para depois a gente tentar começar o exercício 4, mas assim, é só para dizer que tentou, porque envolve muitos outros detalhes assim que você ainda não sabe. Mas vamos lá. A próxima regra, muito importante também, é a regra do quociente, que segue a mesma ideia, só que agora é uma divisão, é óbvio. Então, derivada do de cima vezes o de baixo normal, ou seja, sem derivar, menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo normal ao quadrado. Pronto. Então, veja que derivada, às vezes, é de seguir essa regrinha de bolo, né, essa receitinha. E daí, né, saber usar as propriedades. Aquelas coisas que estão na tabela de derivadas. Falando nisso, tens uma tabela de derivadas aí? Não. Tem que, se tu não sabe de cor, é importante ter uma tabela sempre ao lado. Vou te enviar uma tabela e a apostila que a gente está usando. Essa tabela aí, assim, sem brincadeira, tem que saber pelo menos até a penúltima, antepenúltima. Todas as derivadas que estão nela, assim, para conseguir bem, até porque, por exemplo, na tua prova tem a derivada do ln. A gente nem chegou perto de ln ainda, né? A gente só está vendo como derivar se aparecer um ln. A regra do quociente, do produto, logo a gente vai ver a regra da cadeia. É isso. Então, vamos lá. Quem que é a derivada desse carinha aqui? Tranquila. Meio grande, mas tranquila. Derivada do de cima vezes de baixo normal, menos derivada de baixo vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. Derivada do de cima ficou isso. E a derivada do de baixo ficou 3. Esse símbolo aqui, ignore. Ele escreveu errado. Pronto, né? Tranquilo, né? Pegou a Mesma ideia? lógica, só decorar a regra, sim. Mesma lógica. Por sinal, a regra do quociente, ela vem da regra do produto. Eventualmente você pode fazer isso até para treino. Agora sim, essa regra aqui que mata todo mundo. Mas dá para entender. É a regra da cadeia. Em inglês é melhor, é chain rule, ou seja, a regra do encadeamento. Porque você vai encadear derivadas para chegar na resposta de uma derivada que você não sabe resolver. Porque ela é muito feia. Porque ela não se adequa ao que está na tabela que eu te enviei, por sinal. Por exemplo, essa função aqui. Veja que eu estou pulando toda a teoria, mas seria importante discuti-la, mas eu estou pulando ela. Claro. Note, queremos derivar isso aqui. Só que eu não sei quem é a derivada de 5x mais 2. Da raiz de 5x mais 2. Se fosse só a raiz de 5x, eu saberia. Saberia bem tranquilamente. Tu também já resolveu questãozinha igual essa hoje. Mas a gente não sabe de 5x mais 2 porque tem uma soma. Então o que a gente faz? A gente pensa o seguinte. Como seria bom se fosse só a raiz de x, né? E daí você força isso a aparecer. Ou seja, você vai chamar quem está ali dentro de uma nova letra, de uma única coisa. No caso, a gente chama de U. Pode chamar de outra letra se quiser. Só não chama de X e de Y, senão o professor vai te matar. Tá. Daí, vai virar agora uma nova função, a raiz de U. Isso aqui você sabe derivar. Não é porque é U que a regra do tombo não vai valer, né? Então vai ser 1 meio, U elevado a menos 1 meio. Como a gente já viu incessantemente hoje. Muito bem. Então, agora o que vai acontecer? A gente sabe derivar esse cara, então deriva. Apareceu exatamente o que eu acabei de falar aqui, só que daquela forma simplificada. Mas a gente tem que derivar isso aqui também. Tu já vai entender o porquê. Então você deriva o U que você criou, você que cria, porque você que escolhe o que vai ser o U. Você escolhe para conseguir resolver o problema. Você tem que ter uma visão a médio prazo, assim, se eu chamar isso de U, eu vou conseguir resolver. Então, tem isso, tá? Você tem que olhar para a conta, respirar, pensar o que eu tenho que chamar de U. Que era fácil decidir o que era para chamar de U. Daí você deriva isso e isso. Um outro nome para derivada é dy de aquilo que você está derivando. Então, como você está derivando U, dy du. Nesse caso aqui, como você estava derivando a função U em termos de x, du dx. Perfeito.
Mas eu não quero nem dy du, nem du dx. Chuta quem eu quero, dy dx. Ok? Essa é a derivada da função. Y dx é a mesma coisa que y'. É só outro símbolo para derivada, tá bom? Eu quero a derivada da função y, é isso que eu quero. Então eu quero dy dx, porque eu quero em função dx. Mas a gente escreve dessa forma para ficar óbvio que vai rolar agora. Porque se a gente multiplicar as derivadas facinhas que a gente resolveu agora há pouco, olha só o que acontece, corta, du e sobra justamente aquilo que tu quer, sacou, Matheus? Entendeu a ideia? Entendi. Show. Então ele vai pegar e vai multiplicar, 5 vezes essa coisa. Pronto, essa vai ser a derivada. Mas a gente não pode deixar aquele u ali. No fim, tem que trocar todo mundo que é u pelo que ele era de fato, que é o 5x mais 2. Ok? Essa é a resposta. Eu vou fazer uma, depois da tua vez. Eu vou fazer de um jeito que eu acho mais didático, tá bom? É a mesma regra, a mesma coisa, só que eu vou escrever de um jeito melhor do que a apostila. Essa apostila aqui também é mais velha que a minha avó. Então, eles nem, sei lá, não sei nem se tinha Word na época. Vamos ver aqui. Eu vou resolver a seguinte regra da cadeia. Olha só que interessante. Eu vou resolver x ao quadrado mais... O que eu posso colocar aqui para ficar legal? 3x mais 2 elevado a 15. Para não ser tão exagerado, eu vou colocar a 5. A pessoa desatenta, que tem muito em cálculo 1, eu sei porque na minha turma de cálculo 1 na faculdade, dos 40 que entraram, só 4 passaram. Faria o quê? Já que está elevado a 5, faria multiplicar por ele mesmo 5 vezes, certo? Eu acho que tu sabe que potência significa isso. Sim, não é? sim. Só que tu ia ficar o dia todo fazendo essa conta, concorda comigo? Sim. Então a ideia definitivamente não é fazer isso. A ideia é utilizar a regra da cadeia que nós estamos aprendendo a gostar. Bem, daí você pode pensar, poxa, mas seria tão bom se fosse só o x elevado a 5, né? Uma coisa só elevada a 5, eu saberia derivar. Então é isso que a gente faz. Vamos chamar aquela coisa que seria maravilhosa, que fosse só o x, de u. Te dá um outro nome para ele. Beleza? E a minha dica é, depois que tu define algo, como a gente acabou de definir o aqui, você deriva. Essa é a dica. A derivada aqui eu acho que tu já tá top. 2x mais 3. Certo? Certo. Uma vez feito isso, agora a gente não tem mais uma f de x, tem uma f de u. Então vai ser u à quinta. Quem que é a derivada de u à quinta? Me conta aí, cara. Quem é o du? É o dfdu, desculpa. Quanto? 5 a quarta. 5 a quarta. Isso aí, não errou a letra, tá atento. Muito bem. Fosse eu, já tinha dito 5x a quarta. Que é que nem quando acaba a luz em casa, a gente vai no banheiro e aperta o interruptor, bem burro, assim. Né? Costume. Usa tanto x que se esquece quando você não tá mais usando. Eu não vi ainda. Beleza, mano? Então ficou assim. Pronto, supostamente isso já é derivada. Porém, a gente não pode... claro, né? Eu só quero lembrar o porquê. Vamos lembrar o porquê para ser bem preciso. Porque se a gente multiplicar df du, portanto, por du dx, né, meu amigo? Lá pela regra da tiazinha da quarta série, aqui mata, né? Porque o que está em cima e embaixo igual corta. E vai ficar só isso. E finalmente, o u é aquele númerozão, x ao quadrado mais 3x mais 2 elevado à quarta, que multiplica 2x mais 3. Ó, dica, eu sou professor, então o teu professor vai concordar comigo. Não é para fazer o chuveirinho aqui, beleza? Se tu fizer isso, tu vai perder a prova toda capaz de errar, sacou? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Então eu fiz, eu acho que tu consegue enxergar bem, né? Sim.
Para quem me mandou aquele print lá, tem que conseguir enxergar isso. Agora eu vou te pedir para fazer uma continha aqui para mim. Eu vou querer que tu faça a raiz cúbica de x ao quadrado mais 3x. Ok? Seguindo a mesma lógica, chamando algo de u, depois algo depois deriva, uma coisa vai ser f de u, depois deriva, and so on. Cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Só um segundo. Beleza. Vai começando aí na volta, sempre que surge algum problema. Beleza. Pronto. E aí? Algo feito? Mandei no WhatsApp aí. Depois que eu te mandei, eu até coloquei o parênteses aqui, que fica mais fácil para visualizar. Vamos ver. Coloquei o parênteses antes do 1/3. Ah, tu só pôs a resposta, queria ver teu desenvolvimento. Ah, tá. Deixa eu ver. Não, tudo bem, vamos ver se tá certo. Se tiver errado, eu mando. A derivada de quem tá do número cai, fica ali quem tá dentro, derivada de quem tá dentro.
Perfeito, mano. É isso mesmo. Poxa, gostei de ver, cara. Pegou bem. Se tu não sabia isso e agora tu já tá conseguindo fazer rápido, assim, bem, tá top. Tá top mesmo. É aquela coisa que eu falei, né? Eu vi isso há muito tempo, né? Então, Entendi. Vamos só começar a 4 aqui. Não é possível terminar ela, mas dá pra pelo menos começar. Deixa eu salvar aqui. Talvez seja possível terminar também, porque tem uns negócios assim um pouco diferentões aqui, mas vale a pena dar uma tentadinha. Vamos lá. Então ele está falando aqui de uma função, da função utilidade e da função demanda. Bem, lê o enunciado aí enquanto eu vou procurar um negócio aqui. Quando terminar de ler, me fala, tá? tá. Ok. Entendeu aí o que tá rolando? Entendeu uma palavra forte, mas li. Tá, então... Bem, o negócio é o seguinte. Ele dá uma função que ele quer maximizar. Sim. Ele quer Dado uma maximizar restrição. basicamente a função utilidade ali, né? Muito bem. E a ideia é essa aqui, ó. A função demanda é a derivada da função utilidade, tá? É Tá. isso. Foi o que eu achei na net aqui na minha pesquisa rapidinho. Então a gente tem que maximizar, a gente tem que encontrar a função demanda, que é basicamente derivar, pelo que eu entendi. E como solução das condições de primeira ordem do problema de maximização da utilidade do consumidor. Muito bem. Então ele está querendo que você encontre esses valores de x1 e de x2, pelo que eu entendi. Ok? Como é que você vai fazer isso? Você vai criar uma função de Lagrange. Ó, um outro conceito aí que é muito utilizado na tua área, na minha nem tanto. Como eu já dei tanta aula para o pessoal da tua área, eu já meio que aprendi. É uma forma bem interessante de tu otimizar funções, até. Eles devem ensinar mais isso na engenharia. Você vai criar uma função que depende também da restrição. Porque essa função aqui é um bicho tridimensional, se tu parar para pensar. Só que existe uma restrição de domínio, matematicamente falando. Uma restrição de valores de x e 1 e x2. Isso na prática aqui dá uma reta. É uma reta. Sacou? Então, tu vai ter uma função tridimensional, sei lá, um bicho assim, tridimensional, não sei, pode ser. Mas ele vai estar preso a uma pequena região aqui, onde essa reta existe. Então, só uma pequena parte dele, de fato, tu vai poder usar como demanda aqui da tua empresa, que seja, sacou? Tá. A ideia é essa. E daí, para resolver isso, tem que fazer um gradiente. Só que eu acho que tu não sabe o que é gradiente. Não tem problema, né? O gradiente é uma função de derivadas. Derivado tu já sabe. Tem que derivar a função original lá que ele te deu em x1, depois tu deriva em x2, e finalmente tu vai igualar um lambda da derivada da restrição. Esse símbolo estranho que eu estou usando para derivada é porque é uma derivada parcial. Tá. Não sei se tu lembra das derivadas parciais. Elas agem só naquilo em que elas estão sendo derivadas. As outras variáveis são consideradas constantes. E daí vai igualar. Tá bom? No fim você iguala e resolve um sistema de equações. Faz as derivadas, iguala os lambdas delas e resolve um sistema de equações, beleza? Dá para dar uma tentada aí. Tu já sabe derivar, sabe resolver continha básica, com certeza você resolve isso. Tá bom? Dá uma tentadinha aí, se quiser me mandar uma foto depois do que tu fez, tá valendo, beleza? Tá bom. Show de bola. Daí eu te digo, faz isso, faz aquilo, se der, né? Que tem outro aluno agora já tá pitando aqui. Beleza, velho? Combinado. Vou enviar tudo que a gente fez aqui. Eu gostei de ver se pegou rapidão a derivada, é assim mesmo. Se tivesse pedido antes, cara, nossa, a gente tava debulhando essa matéria. Sim,
Se É der porque tem muita coisa pra algum... mastigar também, né, velho? Tipo, não tem como tu aprender tudo num dia só. É que nem tu Sim, querer, com sei lá, certeza. treinar na academia e um dia depois você ser monstrão, assim. Não tem como, né? Entende Não, o que eu tá quero bom, dizer? mas se der algum, se por um acaso não tiver sucesso, que a probabilidade é alta, eu te mando uma mensagem e a gente pensa próximos passos. Certo, certo. Então tá bom, velho. Boa sorte aí. Boa sorte. E se Valeu. surgir dúvidas muito específicas, faz o seguinte. Ô, professor, essa questão, manda print, um print grande, pelo amor de Deus. Daí Tá, eu avalio se rola fazer uma aula. Se rolar fazer tá uma bom, aula, eu tento pegar um horário pra ti. Beleza? combinado. Show de bola. Valeu, abraço. Valeu, um abraço.